temo precessimos e vode com Azarian. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Você parou pra mim. Porque você é meu irmão. Agora você está em boas mãos. Por quê? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ao cair nas mãos de assaltantes, estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lugar. Mas o samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. Derramou óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-a ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e fazes a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos sintamos, amados irmãos. A palavra de Deus para nós hoje quer fazer com que nós entendamos a primícia das coisas de Deus. O que o Padre está dizendo? Se eu perguntasse aqui, agora, nesse instante, quem quer morrer? Quem quer morrer? Talvez ninguém levantaria a mão. Se eu perguntasse, quem quer ir para o céu? Talvez um ou outro levantaria a mão. Se eu perguntasse, quem quer ir para o inferno?
certamente ninguém levantaria a mão. Mas olha, como é que é o céu? Como é que é o céu? Nós temos uma ideia de como é o céu, porque os santos nos falam do céu. Jesus Cristo nos fala: vos prepararei um lugar. Eu vou e vos prepararei esse lugar. E nós sabemos, não de experiência empírica, mas de testemunho, que o céu é bom. E nós queremos ir para o céu, ainda que digamos agora não é? Mas há um desejo em nós verdadeiro de ir para o céu. Porém, não há desejo nenhum em nós de irmos para o inferno. Por quê? Porque nós sabemos, não que alguém já tenha ido lá de nós, mas nós sabemos que o inferno é lugar de dor, de sofrimento, de angústia. E tudo isso nós queremos tirar de nós. Dor, angústia, medo e tantas outras coisas ruins que nós entendemos que é ruim. E aqui, adentramos no Evangelho de hoje, o mestre da lei faz uma pergunta capciosa, com segundas intenções, e das piores intenções. Queria colocar Jesus numa armadilha. E aí ele diz assim para Jesus: mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? Todos nós, seres humanos, nascemos para a vida eterna, nascemos para sermos eternos. Por conta do pecado dos nossos primeiros pais, nós perdemos a herança. E Jesus Cristo veio para nos devolver o que os nossos primeiros pais perderam por escolha. Então Jesus Cristo vem resgatar-nos para que nós tenhamos a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Pois bem, ele vai e faz essa pergunta para Jesus: o que devo fazer, ou seja, prática, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que pensar. Vou pensar no céu. Não. O que eu tenho que fazer para receber a herança eterna? Jesus fez uma pergunta para ele: o que está escrito nas Escrituras? Como você lê? Que é diferente. Olha só as duas perguntas. É o que está escrito, está escrito. Mas como eu estou lendo? Qual é a intenção que eu estou lendo? Qual é a minha intenção quando leio e prego para vocês? Qual é a minha intenção? Vocês percebem? Porque nós podemos ler a Sagrada Escritura, mas a minha intenção pode estar no outro caminho. Eu posso ler para amolecer o coração de vocês e ganhar dinheiro, não é? Eu posso ler a Sagrada Escritura para convencer vocês de fazerem isso ou fazerem aquilo a partir da Sagrada, que eu estou lendo, é a Sagrada Escritura. Eu estou lendo, eu li para vocês, vocês ouviram a Sagrada Escritura. Eu posso utilizar da Sagrada Escritura para o meu próprio bem. E aqui está o olhar de Jesus. Como você lê? E aí ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força
e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Olha só como é interessante. É um homem cheio de conhecimento bíblico. É um homem que entende a Sagrada Escritura, grande conhecedor. Mas lá no início está dizendo que um mestre da lei aproximou-se de Jesus, querendo pô-lo à prova. Ou seja, não bastou o conhecimento bíblico para que ele colocasse Jesus em situação difícil. E olha, Jesus é aquele que prescruta, ele lê o nosso coração, ele lê o que eu tenho dentro. Vocês podem ler pela minha fala, pelo meu jeito de ser, pela minha maneira de lidar com vocês. Vocês podem fazer uma leitura de mim, é uma leitura parcial, mas Jesus Cristo faz a leitura total. Compreende? Nosso Senhor faz a leitura total de mim e a leitura total de você que está aqui ouvindo essa pregação. E aí ele fala todas essas coisas. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Ou seja, físico, coração, e espiritual. Não é possível amar a Deus só fisicamente. Também amar a Deus fisicamente e espiritualmente. Unir físico, corpo e alma. União do corpo e alma, porque nós somos corpo e alma. Então eu preciso amar a Deus corpo e alma. Quando nós morremos, o corpo vai desaparecer físico, mas a alma permanecerá. Então eu não posso amar somente de corpo, nem somente de alma. Eu tenho que amar de corpo e alma. E aí ele continua: com toda a tua força e tua inteligência, ou seja, fisicamente e intelectualmente. Essa igreja aqui não está aonde está e como está sem ter tido pessoas que pegaram a mão na massa, que pegaram o carrinho, que fizeram um buraco, que levantaram laje, ou seja, de corpo, fisicamente, força e também intelectualmente, que alguém pensou como poderia ser, alguém desenhou, alguém pensou. Então, amar com força intelectualmente. Por isso o padre diz sempre para a comunidade, né? A comunidade não cresce se você não coloca a sua força. Cadê a sua força? Cadê o teu braço para varrer, para limpar, para abrir a porta na hora da missa, na hora do encontro? Cadê a tua força? E aqui, amar de forma também usando a inteligência. Por que usar a inteligência? Usar o raciocínio. O raciocínio. E pelo raciocínio a gente pode amar ou não amar, acreditar ou não acreditar, pela inteligência. Então, a fé e a razão, ratio, fide, razão e fé, elas caminham juntos, elas não são separadas, elas não são inimigas uma da outra, né? Eu tenho uma fé que é embalada pela minha razão, por isso eu venho gripado, doente, cansado. Eu venho porque a minha fé é movida pela minha razão.
Então, começa ele a falar assim, Jesus se admira dele, se admira. Ele diz assim, faz isto e viverás. Aqui Jesus coloca ele numa outra situação, como se dissesse, você está fazendo isso porque a sua intenção não é essa, mas você está fazendo isso. E aqui é interessante que ele continua dizendo, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém e Jericó. Então nós vamos entender assim, Jerusalém é a parte celeste, céu, e Jericó é a parte terrena, terra. Então ele sai do céu e vem para a terra. Quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso. Saiu de Jerusalém e veio para a terra. Ele vai falar dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo. E aqui mostra que no caminho caiu nas mãos de assaltantes. Amarraram, machucaram, espancaram, feriram e foram embora. Depois veio um sacerdote. Quem condenou Jesus foram magistrados, os sacerdotes daquele tempo, que não queria o discurso de Jesus. Foram eles. Aqui ó, um sacerdote que estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Qual é o papel do sacerdote? É elevar o povo a Deus. Mas aonde que está o elevar a Deus? Olha lá o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, percebamos aqui, dá para a gente seguir o raciocínio? Então, o sacerdote viu aquele homem ferido, e foi embora. Ele viu e foi embora. Por quê? Porque aquele homem era um impuro. Imagina se na igreja, a nossa igreja, quantas pessoas estão aqui comendo pela primeira vez, né? E eu vou fazer quase um ano que eu estou aqui, não tem um ano? Tem um ano, né? Então, digamos que na igreja, olha, quem não é daqui não entra. Você não vem, você nunca vem, não sei quem você é, não entra. O sacerdote era aquele homem era o impuro, porque não fazia parte da vida de oração que ele tinha, então era impuro. Não interessa. Largou aquele homem de lá. Depois veio, por acaso estava passando para o outro lado um levita, que olhou para aquele homem, olhou, viu e foi adiante. Depois, no caminho, apareceu um samaritano. Aqui nós vamos entender o seguinte: o samaritano era rejeitado por aqueles sacerdotes, e era rejeitado pelos levitas. Então, tanto os sacerdotes quanto os levitas eram homens de Deus, eram pessoas de Deus, ora, homens de Deus, maravilhosos. E o samaritano, ele era não bem visto, tanto para os sacerdotes como para os levitas. Mas quem viu, olhou, aproximou-se, jogou óleo
jogou o vinho, que era remédio para cicatrizar a ferida, colocou aquele homem no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, ficou com ele naquela hospedaria à noite. No dia seguinte, que ele ia percorrer de volta o caminho, deu 2 moedas de prata para aquele homem, para o dono da loja, lá da hospedaria, e disse que se ele gastasse qualquer coisa a mais na volta, ou seja, ele ia voltar, ele devolveria. Então, a pergunta de Jesus é: quem é o próximo? Quem foi o próximo de quem? Foi aquele que estava lá na igreja, aleluia, aleluia, aleluia? Ou foi aquele que não tinha lugar na igreja, era rejeitado pela igreja e que tratou o outro como ser humano? Não perguntou quem era ele, não perguntou de onde vinha. Ele viu a necessidade do outro. Ele viu que aquele homem estava precisando dele. E a pergunta é: quem é o meu próximo? Eu mudaria um pouquinho essa pergunta. Eu perguntaria: de quem eu sou próximo? De quem eu sou próximo? A pergunta muda o sentido. Por que muda o sentido? De quem eu estou próximo? Porque isso me obriga a olhar para aquilo que está do meu lado. Nós entramos na igreja, às vezes não conhecemos ninguém, não vemos ninguém, não vemos. Entramos, saímos e vamos nos encontrar no outro domingo sem ter a menor afinidade um com o outro. Nós olhamos, mas não vemos. Não vemos a ferida do outro, não vemos o quanto o outro precisa de mim, não vemos a necessidade do outro, e isto faz com que nós não consigamos olhar com a misericórdia que precisamos olhar. Não olhamos. Então, o que está acontecendo com a sociedade de hoje? A sociedade de hoje está bem assim. Eu tive uma casa numa paróquia que eu servi, que era para crianças abandonadas mesmo. E aí no Natal era interessante. Nesse período de Natal, né? Que as lojas já estão vendendo Papai Noel, já está vendendo um monte de coisa. Nesse período de Natal, eram vários grupos de pessoas que queriam fazer festas para as crianças. Aí davam brinquedos, e fazia festa, tinha tudo. Mas durante o ano da vida daquela criança não tinha nada. Então as pessoas querem assim, amassagear o ego. Diz assim: eu fiz alguma coisa no Natal. E aí, eu percebendo na história da vida isso, convidei essas pessoas. Eram muitos católicos, eram espíritas, eram alguns protestantes também. Me reuni com a liderança deles e comecei a criar no coração deles a necessidade de fazerem festa. Sim, pode fazer festa, mas será que aquela criança, como seu filho, como a sua filha, que você pode fazer uma festinha para ele, será que aquela criança não merecia uma festa para ele, ao invés de uma festa para todo mundo? Era sempre para todo mundo. Então eu separei as datas de aniversário de cada criança e dizia: olha, o seu grupo vai vir fazer a festinha para esse. O seu grupo vai fazer para esse.
Quantos vieram? Nenhum. Quantos vieram? Nenhum. Não era Natal. Não era Natal. Vocês compreendem? Então nós somos muitas vezes covardes. Nós lemos a palavra, nós conhecemos a palavra muitas vezes, pelo menos de ouvir a palavra. E no entanto a nossa vida não é o que ela deveria ser. Contando brevemente a história aqui da nossa comunidade mesmo, alguém que viu uma família, que conhecendo uma família, que a pessoa ficou grávida e não tinha dificuldade, muita dificuldade, foi vendo essa necessidade, acolheu essa criança na sua vida, acolheu como sua, e a criança desenvolveu, hoje está uma jovem, etc, etc. Isso é o próximo. E o próximo está bem próximo mesmo. Às vezes nós queremos fazer uma caridade para os nossos irmãos lá na África, quando tem irmãos de rua aqui na praça. Aqui é a nossa África. E a gente vê pessoas gastando dinheiro com tantas coisas, e quando vê um irmão de rua, quando vê um pobre, faz da vida do pobre pior do que já é. Não está com fogo e mendigo por aí? E quem está com fogo de mendigo tem cama, tem café da manhã, tem cobertorzinho, tem rede social, tem tudo. E vê o mendigo e não taca fogo no mendigo? Então, nós precisamos humanizar o Evangelho. É fazer com que o Evangelho de nosso Senhor seja uma realidade na nossa vida, seja concreto. Você percebe aqui, aquele homem samaritano, ele cumpriu com o mandamento da lei de Deus. Em ação, ele viu, chegou perto, pegou aquele homem ensanguentado, colocou vinho, colocou óleo, azeite, colocou no seu próprio animal. E para ter um animal, não era um homem pobrezinho, não era pobrezinho. Ele tinha um animal, ele era um comerciante. Ele vendia coisas, ele passava de cidade em cidade, vendendo, comercializando. E ele saiu do caminho para dar atenção para aquele homem, que era o próximo. Então, amados irmãos, observemos nossa vida. Quantas situações a gente acha que eu vou dar um dinheirinho lá e pronto. Muito mais do que isso. Claro, você pode ajudar de uma coisa ou outra. Claro, é bom. Se você pode, é bom. Mas, se você pode se envolver, as pessoas dizem, fica dando sopa na rua para o mendigo. Não dá que é o problema. Não sou eu que fiz o mendigo, mas eu não dar, isso que é o problema. O problema é não dar, o problema não está em dar. Nós não vamos mudar a realidade dele. Eu vou mudar a realidade de fome dele. De fome. E nós precisamos fazer com que o Evangelho seja uma realidade na nossa vida cristã. Não é possível ver um vizinho passar necessidade e fingir que não estou vendo. Eu estou repetindo o Evangelho, só de outra maneira. Fingir que não estou vendo, como se eu não tivesse nada a ver com isso. Portanto, hoje
palavra de Deus quer incidir no nosso coração esse desejo de ter compaixão. O que é a palavra compaixão? É com coração. Deixar o coração agir no meio da nossa comunidade, no meio da nossa vida, da nossa família, no meio de todas as pessoas que passam e precisam do nosso cuidado, do nosso carinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.